O Maicons diz aqui: você diz que a inflação é uma doença da moeda, tentando passar a ideia de que ela é algo que só acontece e ninguém tem culpa. Mas isso não é verdade. Por que você não deixa claro para todos que a inflação é causada pelo próprio Estado que imprime dinheiro para pagar as próprias contas? Porque não tem nada a ver isso. Isso aí é uma conversa maluca que se introduziu no Brasil. Deixa eu explicar a inflação brasileira hoje. A inflação brasileira hoje tem 2 componentes. Um componente é o governo responsável diretamente quando administra preços de uma forma absolutamente ruinosa. Por exemplo, o preço dos derivados de petróleo. Então, como é que se forma o preço dos derivados de petróleo no Brasil? Desde o Michel Temer para cá, não é mais custo Petrobras, mas uma rentabilidade razoável, como sempre foi de 1954 até 2016. Agora é o seguinte, explode uma guerra na Ucrânia, o petróleo explode de preço e eu gasto $10 para produzir um barril de petróleo no Brasil e passo a cobrar, exercitando o monopólio que a Petrobras tem na prática, eu passo a cobrar $130. E isso vira lucro, que por sua vez é distribuído como dividendo sem pagar nenhum centavo de imposto. Eu cobro esses $130 de quem? Do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Tá, peraí, mas assim... Vamos lá, como é que se forma o preço de um sanduíche? Para a gente botar todo mundo na jogada. É assim, quanto custa o pão, quanto custa o queijo, claro, quanto custa o presunto, quanto custa a manteiga, mão de obra, mais uma rentabilidadezinha para justificar. Por que eu não posso estourar esse preço? Porque se eu estourar o preço, vem outro e bota ali um concorrente e toma o freguês. Uhum. É assim que funciona o mercado, esse é o lado bom do mercado. Como é que funciona no mundo do petróleo? Não existe concorrência. Esse é o grande equívoco dos falsos liberais que param, não estudam, não é? Que ficam vendo cabelo em ovo, negócio de inflação, o governo emitindo dinheiro. Papo furado isso, zero, não tem nada disso, né? Então, o que acontece no Brasil? A Petrobras, de um dia para cá, não aconteceu nada, a não ser uma política, uma determinação política, que o Conselho de Administração, nomeado pelo Michel Temer, disse o seguinte: daqui para frente nós não vamos mais cobrar o custo da Petrobras. Sabe quanto é que custa produzir um barril de petróleo? $10. Ela passa agora a cobrar o custo de oportunidade, que é o PPI, paridade de preços de importação. Paridade de preço de importação. Então, se eu, teoricamente, vendesse o barril de petróleo do Brasil lá fora, ou tivesse que importar todo o petróleo que eu uso aqui lá de fora, eu tenho que estabelecer que o preço aqui não é mais o meu custo, mas o de oportunidade. $130 no lugar de 10. Mas aí a gente esbarra no fato de que o Brasil... Ela tem um monopólio. Mas então ela impõe a você... O quê? Não, a gente não consegue excluir a produção do mundo e viver só da produção de petróleo brasileira. Claro que dentro sim, do nós Brasil. somos autossuficientes. Nós não somos excedentes. Nós somos autossuficientes. Precisava das refinarias, né? Não é isso? Mas a gente não tem um problema de refinar o nosso próprio óleo? Nós temos um óleo? problema de refinar porque a Petrobras, de um tempo para cá, lesando as pessoas que fizeram apostas nela, suspendeu seus planos de investimento e paralisou um terço da capacidade de refino hoje instalada. Então quê? você está dizendo que a gente tem importar. Refinaria hoje que não está refinando... 30% parada, enferrujando. Mas assim, essas refinarias refinariam a qualidade de óleo que a gente produz. Sim, isso também eu próprio reproduzi muitas vezes. Claro que a gente às vezes tem que exportar um tipo de óleo bruto e cortar outro próprio, porque as nossas refinarias, o cara da engenharia da Petrobras diz: para de falar bobagem. Porque a gente faz todos. Como assim? É mentira, cair nessa fake news. Eu também, imagina, povo. Então, não existe isso. Elas se adaptaram, elas são capazes de processar o barril, o petróleo brasileiro, pesado ou leve, do jeito que vier. Porque assim, se a gente não tiver essa capacidade, é natural que o preço seja dolarizado mesmo. Não, só na parte que você importa, concorda? Na parte que eu... É porque assim... Espera aí um pouquinho. Tá. Se eu produzir, eu uso 100 litros de óleo diesel, certo? 70 desses litros eu produzo em real aqui dentro. E eu importo 30... vamos supor, em dólar, é justo que eu dolarize esses 30. O que é que o governo está fazendo? Pega esses 30 que é importado, bota o preço do seguro, bota o preço do frete, bota o preço não sei de quê e transfere para os 70, pô. É que você não pode ver como uma empresa normal, entendeu? Não é normal, não Mas existe, você tá não existe uma empresa para mercado ter no petróleo. lucro. Tá. Porque as outras... Então, o que é muito importante, que eu quero que as pessoas entendam isso também, é muito importante, difícil as pessoas entenderem. O resto das empresas de petróleo do mundo ou são estatais Bora ou lá. são privadas, públicas, né? 80 de cada 100 barris de petróleo do mundo são estatais. E a substância delas estão reunidas num cartel que manipula o preço, não tem liberdade concorrencial, a OPEP. Então agora, por exemplo, está lá a Rússia com essa confusão e a Rússia é parceira da OPEP, conseguiu reciclar o boicote dela e tal, só quem está apanhando é a Europa. Só quem tá levando porrada nesse boicote cuspiu pra cima, tá caindo na testa. A gente tá se fudendo um pouco também, não tá? Só por conta desse repasse que não é necessário.
E a segunda coisa é que já Deixa eu foi te explicar. diferente, tá entendendo? Todo mundo Não, a fala vida assim, inteira foi diferente, pô. Ontem era diferente o preço de... Até 2016. Mas assim, de novo, por que eu não faço a estrutura de preços igual como eu faço a de um sanduíche? Qual é a explicação? Talvez vou aqui chutar alguma coisa. Eu vou te explicar. É que o Lula e o Fernando Henrique entregaram 60% do capital não votante da Petrobras a acionistas privados. Tá. E isso é um eles problema. passaram a ter prevalência na direção da Petrobras. E aí onde é que você tem isso? O lucro das petroleiras globais é 6,5%. A da Petrobras é 38%. O acionista quer lucrar o máximo possível, Claro. entendeu? Mas é que a questão é que essa é uma empresa estratégica pro Brasil. E aí a gente tá usando pro mundo. E pro mundo, 80% do petróleo do mundo, a Índia, a China, a Rússia, sabe, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a Noruega. A Noruega veio com a estatal dela aqui, Statoil comprou o campo de Carcará, saiu o barril de petróleo por $1,35. Aí ela faz uma estatal dela, pega essa montanha de dinheiro que ela está ganhando com petróleo, e em vez de gastar por conta, ela criou um fundo soberano que o norueguês que nasce daqui 100 anos já nasce rico. Aham, tô ligado. E o Brasil está entregando. Essa questão do petróleo é difícil, porque as pessoas... a discussão é muito importante simples, entender que... simples se você olhar a disfuncionalidade, o que lucro... sim. Sabe Porra, quanto não foi é o muita lucro? filha da putagem a gente ter refinaria e... É que assim, eu tô levando em consideração que a gente tem a refinaria e ela tá desativada. 30%. Qual que é Por quê? Para fazer a PPI. Por quê? Porque Igor, por se acionista poder lucrar o máximo Mas possível. é que isso não Tá serve entendendo? interesse. Não serve o nosso interesse nacional, mas o cara que é acionista, e muitas vezes aí eu faço essa ponderação, não é nem dos que são ingênuos, não é nem culpa deles. Eles estão assim, Não, então vocês pra ganhar dinheiro, venderam... tô tomando conta. Quando venderam, e quem vendeu foi Fernando Henrique e Lula depois. É. Quando passou, por exemplo, se eu tenho papéis da Petrobras, eu que sou acionista, eu venho e não tenho essa... Quer que se essa lasca a visão dona de casa que vai pagar R$130 no gás de cozinha? Se eu ele posso o ter uma dividendo. margem de lucro de 40%, por que eu vou ter uma de 6%? Tá entendendo? Ele tá pensando assim. Só que o que acontece? O resto do mundo tá usando as companhias de petróleo pra subsidiar o desenvolvimento dos seus próprios países, ser estratégico, tal. E a gente não. A gente caiu nesse papo, né? Você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas E a diferença é o acredito que seguinte, seja isso. é que o mundo é importador de petróleo e o Brasil é exportador de petróleo, é que nem alimento. Então é o seguinte, os alimentos no Brasil estão explodindo de preço por input do comércio exterior. Então a China entra bombando, comprando soja, o óleo de soja no supermercado explode. Né? Então a China entra, a Rússia faz uma guerra na Ucrânia, nós importamos fertilizante, o preço do tomate explode 50%, 60% e tal. Qual é a diferença? A diferença é que eles metem taxa de juros em cima de um preço que não tem nenhum efeito a taxa de juros, quando se tivesse uma política nacional de abastecimento e preços, eu já falei nisso aqui hoje, eu tenho a comida. É diferente da Europa, que não tem a comida, é diferente da China, que não tem a comida. E aí vem o leilão, quem dá mais leva. Uhum. Mas eu tenho a comida. É que é muito grave a gente ter a porra da refinaria e não usar. Ah, mas é gravíssimo. É porque eu estou tentando ver. Eu tenho uma sequência de coisas no meu YouTube. Você vai entender tudo lá. Eu fiz uma sequência documentária para mostrar a esculhambação que está acontecendo no Brasil. É muito grave. Elas já operaram alguma vez? Elas já operaram a full. E havia um plano já com execução, com terreno, com licenciamento para uma refinaria prêmio no Maranhão, uma refinaria prêmio no Ceará, concluir Abreu e Lima para fazer o tramo de óleo diesel. Isso é o que, anos 90? Agora, os anos 2010. Tá. Até o Michel Temer. Até a Dilma. O desastre começa no PT. E a Copérgia no Rio. Com isso daqui, a gente ia para 100% de necessidade de refino e entrar na petroquímica, que é uma coisa fora de combustível fóssil, que tem uma vida útil de 15, 20 anos, que nós vamos acabar com isso. Você tem todo mundo de resinas e cosméticas e não sei o que e tal, que também essas refinarias podiam produzir. Agora, eu quero acreditar que tem alguma coisa aí, cara. Grana, meu filho. Grana. É o Que não seja acionista, grana. que quer vender o barril a 130 dólares. O seu país é assaltado diariamente. Por onde você quiser, eu lhe mostro. Quem são os donos do capital privado? Os bancos. Aqui e fora. Porra. Fiquei mais triste agora, porque assim, até então... Mas confira o que eu estou dizendo, isso é fato. É porque Acabou assim, a bateria aí? Acabou, mas ele vai ler ali.
eu conseguia sustentar um argumento aí quando eu acreditava... Que a gente não refinava porque a gente não tinha como. Não, mas eu tava nessa, cara. Mas aí tudo bem, o trade-off seria o seguinte, eu sustentei durante 2 anos esse argumento. Ok, eu compreendo que as refinarias não estão tecnologicamente adaptadas para o petróleo pesado e não sei o quê, então a gente exporta o petróleo pesado, importa o petróleo leve para processar aqui. Até aí tudo bem, eu entendo e tal. Mas mesmo assim não se justificaria, né? Não justificaria porque, de novo, era aquela coisa de 70-30. E deixa eu te falar, quando o cara importa o óleo diesel de lá, entra com seguro, com frete, sabe, com tudo. E eles em dólar. Eles pegam esses 30% que a gente está importando e pegam esse preço estuporado aqui com frete e metem no preço do nacional, cara. Que não tem o frete lá do Texas para cá. Aí o seguinte, onde é que você vê isso? No lucro. No lucro, você tá o seguinte, sabe quanto foi o lucro do trimestre da Petrobras? 45 bilhões de reais. No trimestre. Se o ano tem 4 trimestres, multiplica 4 por 45, nós estamos falando aí, o ano passado foi 102 bilhões. Caralho, pra mexer nisso vai ser foda, hein? Se não é. Eles vão me matar e não vão deixar eu ser presidente do Brasil. Mas entenda, foi agora, hein? Se eu for, eu estou contando a história e estou dizendo o que eu vou fazer. No primeiro dia, 2 editais. Um edital muda a política de preço da Petrobras para custo mais rentabilidade, normal, e o outro edital, como as ações vão cair de preço, eu vou anunciar um fato relevante, o Brasil é um país sério, que nós vamos entrar comprando até o limite de 60% no leilão reverso. Quem quiser vender, traga que eu compro. Por quê? Porque eu me assenhoro da Petrobras e converto ela numa grande empresa de energia limpa. Porque o combustível fóssil, já disse, vai acabar e eu vou convertê-la numa companhia de energia, hidrogênio verde, álcool, eólica, solar e tal. Coisa que nós já estamos fazendo no Ceará. Viu, gente? E ele estava falando de... Essa pergunta toda foi motivada pela questão da inflação. E aí, então, primeiro preço, é aí que pressiona a inflação. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço que o Conselho de Administração da Petrobras determina? 0. Segundo preço, energia elétrica, que está embutido, o combustível está embutido no preço de tudo, por causa do frete. E a energia elétrica está embutida daqui. Nós estamos aqui, você vai ter uma conta de energia, no fim do ano você vai ver. Sabe o que está acontecendo? Meteram 25% de reajuste. Qual foi o insumo, qual foi o custo que subiu na matriz hidráulica brasileira? A estação de chuvas foi normal, a bandeira vermelha foi retirada e os caras meteram 25% de aumento lá no Ceará. 25%. Por quê? Porque indexaram a câmbio. Percebe? Não é mais custo, é câmbio. E, cara, uma pergunta assim, nada a ver com isso que a gente está falando. Então, qual é o efeito da taxa de juros sobre esse preço administrado pelo governo? 0. Nada. Aí o terceiro preço, alimentos. Alimentos, o que é? Você botar a taxa de juros vai ter influência no preço que a China botou para comprar? Não vai. Qual é o problema? Que destruir a estrutura de abastecimento e preço no Brasil. O que é isso? Trivial. O mundo inteiro faz. É capitalismo isso. Na hora da produção, o produtor não tem capital, ele cai na mão do atravessador. E muitas vezes vende a produção abaixo do custo e tem prejuízo e tal. Então o governo deve entrar comprando, tudo em base econômica, tal, e guarda. Quando vem entre safra, uma seca, um ciclo de preço internacional, o governo desova, garantindo um preço flat para o consumidor. Destruíram tudo isso, Cibrazen, Conab. Isso tudo a gente já teve. Já teve no passado.